Bom dia, aqui quem fala é o Davenil. Hoje, um domingo, na nossa meditação do dia, temos a palavra de Deus, versículos chaves para a meditação e um compromisso da vida do que conhece a Deus e também para o que não conhece, vir a conhecer a Deus. As palavras são mais penetrantes do que espada alguma de dois gumes. Esse é o vídeo do Davenil. Na meditação de hoje, nós trazemos assim palavras de inspiradora de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência e da sabedoria. E o primeiro mandamento do Senhor também nos diz que o temor dele, para obedecer o primeiro mandamento, é a clave principal da vida do cristão e do ser humano. O homem foi feito para servir a Deus, ser possivelmente como Deus o colocou no mundo, para ser sincero, de um coração mais puro possível. E diz o Senhor assim no primeiro mandamento, para viver a vida com esse princípio do temor de Deus, da ciência e da sabedoria. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Esse é o primeiro mandamento que Deus deixou na terra para o homem. Ele não poderia nunca fugir disso daí, se ele quiser ter a prioridade em Deus e as bênçãos e o temor e a ciência e o Espírito habitando no ser humano, o Espírito de Deus. E então dali buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscardes de toda o teu coração e de toda a tua alma. Essa é a explicação com que o ser humano encontrará a bênção de não andar ansioso e andar naquilo que Deus permite que ande dentro da sua vontade. Esforça-se, tem bom ânimo, porque eu sou contigo, porque o Senhor teu Deus é contigo. Esse é o recado que Deus deu para Josué, quando ele trocou o líder Moisés por Josué. Moisés tinha feito todo concluído o seu trabalho, então foi passada o bastão para Josué dirigir o povo de Israel, para formar uma nação em Israel, uma nação santa que ia dirigir e testemunhar de Deus. Porque onde quer que andares, deve andar dentro do que convém ao que teme a Deus. Então deixe o ímpio o seu caminho e converta-se ao Senhor, e Ele compadecerá de vós. Isaías 55, 6 e 7. No Gênesis, no outro capítulo, lá em Gênesis 24, 40, disse uma história muito bonita de Abrão mandando seu capataz lá, encarregado da família toda, a buscar uma esposa para Isaac, seu filho, que nasceu para nós, digamos, fora de época, né? Nasceu com a idade de 100 anos, Abrão, e com 140 anos de idade, Abrão mandou seu servo buscar uma mulher para ele na parentela dele. Estava a 800 quilômetros de onde ele morava, e assim foi escrito por Deus. E ele disse assim para o seu servo, disse Abrão para o seu servo: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, e ali encontrarás
esposa para meu filho. Não tinha nada na mente, nem o indicativo, nem o nome da pessoa, nem de qual os parentes seria. E o rapaz foi para lá e lá Deus me fez aparecer a esposa exata para Isaac. Aí nós temos aqui no Novo Testamento, agora já depois dos 2000 anos para cá, Jesus Cristo vindo, o Salvador nosso, ele escreveu assim em Efésios 1, de 3 a 23: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículos 6 e 7 também. Fomos criados em Cristo para louvor da sua glória, e temos remissão dos pecados, não por nossas forças, mas pelo sangue do Senhor Jesus, que ligou a nossa vida aos céus e o perdão dos pecados. Então é esse o texto. Eu estou fazendo uma oração agora, desculpa aí, moço. E ligou a nossa vida a todo o céu e a terra. De 1 a 3. O Evangelho da nossa salvação, todo tendo criado, foste como o Espírito Santo da promessa. Nós fomos ligou na nossa vida, na terra e no céu, e o Evangelho da nossa salvação. E tendo crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o texto, né? Que chegou um visitante aqui, mas eu não pude atender ele, porque eu estava na meditação. Então eu disse depois, né? 1 Coríntios de 1:18: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Visto que, como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus salvar os crentes pela essa loucura da pregação da palavra. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santidade e redenção. Esta é a palavra de Deus em Coríntios, né? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Romanos 8:1 também: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. No verso 14:8: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esta é a palavra de Deus, escrita pela mão do apóstolo Paulo, para nós entendermos como que é o perseverar no Evangelho de Jesus. É uma meditação das mais corretas e sinceras de Deus, que nos deixou para nós continuarmos a viver a vida que faça alegria e que louvem a Deus, o Senhor, conforme a instrução que foi dada pela palavra. Deus nunca falou para nós vivamente, nem pessoalmente, Ele falou pela palavra. A palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada arguna de 2 gumes. Se você for ler a palavra, ore a Deus antes: ó Deus, eu quero aprender a tua palavra, fala o meu coração. É uma oração às vezes de 2 palavras, mas você remete o teu espírito a Deus para entender o que Deus tem para você. Então nesse dia fique aí com Deus, Deus abençoe, um bom dia
Eu aqui, o Davenir, meditando na palavra de Deus, e gravo esse pequeno texto bíblico com meditações profundas para que você possa crer e, crendo, continuar e criar a vida eterna em sua vida, sendo abençoado por Deus. Um bom dia, que Deus o abençoe e que Deus faça prosperar o seu caminho. Fique com Deus, em nome de Jesus. Eu te digo, Deus te abençoe nesse dia. Amém e amém. Jesus.